Sejam muito bem-vindos, queridos irmãos, a mais um podcast Erudição e Devoção. Graça e paz a todos vós que nos assistem. E nossa querida participante aceitou o nosso convite de estar aqui conosco. Daqui a pouco ela se apresenta um pouco. Mas eu e o mestre Mateus estamos aqui para mais um episódio do nosso Erudição e Devoção. Fala um pouquinho, Mateusão. Graça e paz a todos que nos assistem. Para mim é uma honra muito grande estar fazendo esse Pra podcast. nós, né? Juntamente com meu amigo, o Rafael Sanhan, e com a nossa ilustre convidada, Verônica, que tem uma experiência muito grande na área da educação cristã, uma área que a gente julga extremamente importante. Ela vai estar falando conosco essa noite, compartilhando um pouco da sua vasta, rica e desafiadora contribuição e obra que ela tem feito nesses 20 e poucos anos. Ela vai estar falando aí pra gente nessa obra maravilhosa que Deus tem feito. Uma experiência de vida incrível Através da também, vida né? dela. Exatamente. Uma experiência de vida que nos edifica muito. Tudo bem, Verônica? Como é que Tudo você bem, está? Fala um pouquinho de você, um pouquinho Que da alegria sua... estar aqui com esse trabalho maravilhoso, meus amigos, irmãos. Amém. E é uma alegria poder falar um pouquinho de educação. A minha vida é educação, né? Eu trabalho com isso, amo o que eu faço e o que o Senhor me chamou para fazer, né? Então é uma alegria. O Mateus foi modesto, 20 e poucos anos, né? Para não revelar muita idade. Exato. Educado, bondoso. Já deixei para você falar o restante. Mas é um pouquinho de tempo, né? Eu comecei essa jornada bem jovem, como menor aprendiz ainda, na antiga escola metodista, na época, né? Hoje já nem existe mais. Afinada. Afinada. Uma pena, né? Fiquei tão triste. Uma pena. É uma perca, Centenário a uma escola, perca né? muito grande, né? E lá eu comecei com 14 anos, 12 anos eu comecei, mas não podia, depois eu voltei com 14 anos. Então, comecei ali. Depois tive várias outras escolas que me ensinaram academicamente muita coisa. Mas deixa eu entender uma coisa desse comecinho aí, Verônica. Você já ia à igreja, você participava de algum corpo, já... Na verdade, assim, nós éramos, minha família católica, né? Minha mãe, exclusivamente, sempre nos levou à missa, nos levou... Eu fiz primeira comunhão, crisma, participava assiduamente. Então, a gente tinha essa participação. Mas ainda não tinha tido assim um encontro pessoal, né? A gente fala com o evangelho mesmo. Eu ia com minha mãe, no caso, né? Mas eu estudava magistério, também na época falava magistério, né? Hoje nem existe mais, no Toniel Mota. E a gente era de família muito simples. Me indicaram que lá pegava estagiário e eu comecei lá. Então, assim, na verdade, não foi ligada nada ao cristianismo. Foi mesmo uma opção que abriu na época. Uma opção profissional mesmo. Isso, foi uma opção profissional. Mas isso já é uma providência divina, né? Exatamente, é o que eu sempre penso, né? Não é nada em vão. Para nós, talvez eu não entendesse no momento, porque ainda era muito rasa, muito jovem. Mas, com certeza, para Deus, não. Ele tinha um propósito, né, em todas as coisas. Hoje eu posso ver que todas as coisas que ele me preparou foi para um propósito maior. Isso foi o primeiro passo, né? Na verdade, eu trabalhei um pouco antes numa escolinha chamada Artimanha. Mas foi pouquinho tempo, né? Depois que eu comecei mesmo no metodista. Legal. Como você falou, você vem adquirindo experiência nessa área da educação desde muito jovem, 14 anos. E quando que você se sentiu vocacionada a atuar na área da educação? Eu falo que eu sempre amei a educação, tanto que eu comecei tão nova, né? Como menor aprendiz, depois auxiliar de classe, e fui dando passo a passo, né? Mas, assim, a educação cristã mesmo em si, eu tive a minha conversão verdadeira, assim, um encontro pessoal com o Senhor, acho que foi 95, 96. E aí eu comecei a ler muito a palavra e comecei a ver muita coisa assim que o Senhor me falava, nossa, mas isso... E quando eu fiquei grávida da minha filha, eu já trabalhava numa escola conceituada, né, na cidade e tal. E a gente começa a conhecer a palavra, você começa a ficar... O Senhor tira como uma venda, né, dos nossos olhos. Parece algo
Parece não, é algo sobrenatural. Você começa a ver muita coisa que antes você não percebia, né? Na educação de filhos, na educação acadêmica. E isso aconteceu comigo. Parece que Deus me abriu os olhos de uma forma assim, sobrenatural. E quando eu fiquei grávida da minha filha, eu comecei a me preocupar demais que tipo de educação eu daria para ela. Aquilo para mim era uma preocupação assim, muito grande. Talvez que a gente não vê tanto hoje, né? Com todos os pais, né? A maioria pensa, eu quero preparar o futuro do meu filho financeiramente, eu quero preparar o futuro do meu filho para cursar a faculdade pública. Assim, todas as preocupações parecem ser prioritárias antes dessa. Eu não, eu vi o contrário ali, eu sentia assim, mas tudo isso aqui não inclui Deus. Toda essa educação, não inclui Deus. Que sentido que tem isso, né? Você vai formar uma vida inteiramente de uma criança, futuramente de um jovem adulto, excluindo Deus da vida dele, totalmente. Pelo contrário, né? Infelizmente, é indo contra ele, né? Isso me preocupava, me dava muita agonia. Então, foi um momento que eu penso que Deus começou a trabalhar na minha vida. Sim. Né? Eu acho que, a princípio, foi usado a minha filha, mas assim, o plano do Senhor é sempre maior, né? Nós é que não entendemos. Né? Entendi. Não, e ouvindo a sua fala, é interessante, assim, que não tem como não fazer essa pergunta. E eu queria que você falasse, você tem o tempo que quiser aí disponível para falar. Da relação entre educação e cristianismo. Porque, assim, a gente vem de décadas aí que existia uma divisão entre a educação chamada educação secular e o cristianismo. Mas mesmo com o advento da educação cristã, você ainda tem assim uma certa divisão entre cristianismo e educação. Como que você vê a relação entre esses dois elementos, entre esses dois conceitos? Esse conceito de educação secular é hoje, na nossa sociedade. Né? Isso não foi desde o princípio. Né? Os filhos eram criados ali junto dos pais, junto da família, né? Dentro daquele caminho que os pais escolheram para ele, dentro daquela, a gente fala daquela visão, daquele chamado, ali era tudo preparado com a família. Então era natural que eles seguissem a mesma fé, era natural que eles dessem continuidade àquilo que foi ensinado na comunidade que eles viviam, né? Com o passar do tempo isso foi separando, né? Tem muita coisa para falar que não dá para a gente colocar agora. Sim. Foi separando. Então, hoje, existe essa questão, educação secular, trabalho secular, né? Então, assim, não, na igreja é uma coisa, na minha vida é outra coisa, né? Então, as pessoas passaram a fazer essa separação, que eu não acredito que ela exista, né? Nós somos, quando nós entendemos quem é Cristo na nossa vida, que tudo foi feito por Ele, para Ele, é uma coisa só. Minha vida é para servir ao Senhor. Então, para servir ao Senhor em todas as áreas da minha vida. Então, essa separação tem uma intenção maior, né? Que é excluir, né, Deus da vida e depois dificultar, né? Porque quando você fala de uma escola cristã hoje, que seria uma coisa natural, hoje ela já é uma coisa assim, mas você vai criar seu filho dentro de uma escola cristã, parece que eu estou fazendo uma coisa que não foi feito nunca. Dentro de uma bolha, né? Isso, dentro de uma bolha. Eu falo, como dentro de uma bolha, né? Pelo contrário, eu vou fazer toda uma estrutura para que ele tenha uma vida completa diante do Senhor, naquilo que o Senhor tem para a vida dele. Então, assim, educação cristã é o que deveria ser para quem entende isso, né? Por quê? Porque todos os dons são Ele que nos dá. Tudo que somos e temos vem dele. E o Senhor fala que nos fez para adorá-lo. Então, como é que eu vou educar o meu filho fora disso? Fica quase incoerente. Né? Não, olha, isso aqui é 1 mais 1, mas não tem nada a ver com Deus. Aí você vai lá em Gênesis, você vê que Deus criou uma coisa, segunda coisa. Sim. Que tinha uma ordem, que tinha uma sequência. Não, uma sequência não tem nada a ver com Deus. A sequência é aqui na matemática. Não com Deus. Não, mas como não tinha com Deus? A cores. Não, cor é cor, Deus é Deus. Não, mas Deus fez o arco da aliança,
ele colocou as cores, todas as coisas que ele fez têm cores. Não, mas isso aí não tem nada a ver com... Então, você vê que não tem como você... Na verdade, não deveria ter separação, né? Mas, né, por inúmeras situações, isso tem hoje. Então, eu não vejo como desvincular. E acho até estranho uma pessoa que tem a opção de escolha o filho aprender uma vida inteira algo totalmente sem Deus. Eu acho que não tem sentido. Não tem sentido. É interessante você falar isso, porque você estava falando, e aí me veio na cabeça aqui a famigerada, né, teologia da missão integral. E uma coisa é a teologia da missão integral ali do Pacto de Lausanne, de 1974, que é uma proposta bastante interessante. Que é isso? Mas no Brasil... O que é isso aí? Cara, isso aí deveria... Aí a gente pode fazer um podcast só sobre Quem isso. que vai chamar para isso? Aí a gente pode chamar alguém aí, mas aí é uma coisa muito legal a se debater. Mas assim, dentro do contexto, né, que a Verônica estava falando, quando essa teologia da missão integral vem para o Brasil, ela... É lógico, né? Tem muita coisa para falar aqui, Então, não vai dar uma tempo. proposta resumida dela. Exato, então, porque assim, aqui a gente estava vivendo, a gente era conhecido como o chamado país do terceiro mundo. Então, o Pacto de Lausanne, ele nasceu com uma proposta de evangelização mais ali na Europa e América do Norte. Só que quando veio para o Brasil, ele ganhou um contorno mais social. Então, quando se fala teologia da missão integral, se fala muito da ajuda social, da ação social da igreja. Mas essa teologia da missão integral, ela exclui a educação. Então, quando a gente vai estudar, de fato, a teologia da missão integral, os grandes teólogos, né, que são até bons teólogos, com coisas que eu discordo, né, veementemente, mas também não pode jogar de todo fora, né, Samuel Escobar, entre outros, né. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é possível, Verônica, uma teologia integral sem educação? E por quê? Ou seja, justifique a sua resposta, como diz o professor Lucas. Então, educação, né, o termo educação, Webster, né, que tem uma, vamos dizer assim, uma classificação das palavras dentro da palavra de Deus, ela fala que é iluminar o entendimento. Então, começa por aí, né, iluminar o entendimento. Como você vai iluminar o entendimento sem Deus? Eu não consigo entender. Como você vai iluminar o entendimento sem Deus? Porque tudo está nele. Todas as coisas estão nele. Então, começa aí como que você vai fazer uma educação. Porque assim, a educação não é porque as pessoas confundem, eu penso. A educação pensa que ir lá na escola aprender conta, né? Vamos dar um exemplo assim, bem... Sim. Escrever e fazer conta, né? Escrever e fazer conta é educação, né? Então, você fala de educação, a pessoa pensa escola e fazer conta e aprender a ler e escrever. Mas educação Sim. envolve tudo. Sim. Envolve tudo. Você vai ler a educação, você vai ensinar a educação, você vai explicar a educação. Como que a pessoa separa Você vai repartir uma cesta básica, educação. Isso, entendeu? É tudo, né? Então, quando você fala de iluminar o entendimento, já começa com... Eu penso, iluminar o entendimento já vem Cristo, não tem outro caminho. Porque somente Ele pode iluminar meu entendimento. Eu vejo, como eu falei aqui no começo, eu vejo que muitas coisas que eu era ignorante mesmo, eu tenho certeza que só foi iluminado em Cristo. Sim. Então, assim, eu não consigo compreender como você tira uma missão integral sem a educação, né? Tem o princípio, não tem tudo aí, né? E aí depois fala corrigir o temperamento, né? A questão da criança que já vem pecadora, né? Outro conceito que muitos não aceitam, né? A criança não é anjo. Então, corrigir o temperamento e treinar costumes e hábitos, formar, né? Formar, treinar costumes e hábitos. A gente vai formando ali os conceitos, os hábitos, a maneira como ele vai viver na sociedade. Então, como você desvincula uma coisa da outra? Aproveitando, deixa eu fazer uma pergunta, Verônica. Atualmente a gente vê uma ascensão muito grande do evangelho, né? De ser evangélico no Brasil, né? Então, assim, acho que o censo chega até 30%, 40% da população brasileira se caracterizando como evangélicos.
arredondando, vamos colocar 40% evangélico e 30% aí são católicos. Mas, ao mesmo tempo, a gente não percebe isso na educação, né? A gente não tem 70% da população em escolas cristãs de cunho protestante ou católico, né? Então, ainda existe uma alienação das famílias em relação à educação dos seus filhos, né? Porque todo final de semana, alguns dias da semana, as famílias estão lá na igreja. Só que a educação que está sendo passada para essas crianças é uma educação secular. Então, ainda a gente precisa tirar essa venda dos olhos das pessoas, das famílias, para elas perceberem o que elas estão fazendo, né? Porque a escola está ensinando uma coisa que é contrária àquilo que a igreja está ensinando, né? Como é que você vê isso ainda em relação à grande maioria das famílias, né? Olha, eu acho que essa porcentagem aí, eu não sei a base de referência dessa porcentagem, que nível. Porque, assim, a gente não vê isso na realidade, né? A gente pode até ver isso num... É censo, né? São pessoas que elas falam, não, eu sou católico, eu sou evangélico, então, mas, né? por exemplo, assim, todo mundo fala que é católico. Assim, todo mundo quer dizer a maioria das pessoas, né? Se ela batizou a criança na igreja católica, ela se diz católica. Mas não é praticante, igual eles dizem, né? Então, assim, eu acredito que o católico, ele é um cristão. Sim. Então, Sim. assim, ele é um cristão e, vamos dizer assim, aprende a palavra de Deus. Então, ele se encaixa nessa porcentagem, né? Agora, que nem você falou, eu não sei se 30%, eu não sei responder isso, se 30% hoje escolheria uma educação confessional. Por quê? Porque não tem... uma que eu acho que os pais eles não têm conhecimento do que está sendo ensinado para os filhos. Eles não têm noção do que está sendo ensinado. Por que eu falo isso? Porque como eu estive dentro da escola, dentro de uma escola que a comunidade vê como, nossa, uma escola estruturada, uma escola que passa no vestibular, uma escola bonita, nossa, isso aí é legal. Mas o que está ensinando lá dentro, tanto faz, o pai nem sabe, nem tem conhecimento. Ele não imagina que está sendo formado hábitos e costumes dele, como o Webster mesmo disse. Está iluminando o entendimento em base do quê? Está formando costumes e hábitos em base do quê? Né? Isso daí, infelizmente, ele só vai ver quando, lá na frente, no ensino médio, quando ele vê a formação praticamente completa, né? Educação básica, vamos dizer assim, né? Ele vai ver o que foi que aconteceu. Porque o que eu entendo? Eu entendo assim, uma pessoa, ela não é, vamos dizer assim, composta, se é essa palavra que eu posso usar, somente de um intelecto. Eu conheço várias pessoas extremamente cultas, bem informadas e PhD em vários assuntos, mas que não têm sabedoria nenhuma. Mas a sabedoria como dom divino aí, né? Não tem sabedoria do céu, né? Não sei, uma sabedoria completa. Eu falo assim, porque a pessoa tem o conhecimento. Isso é pouco, né? A sabedoria é dom de Deus mesmo, né? Eu acredito que sabedoria é dom de Deus, mas eu falo assim, o conhecimento por si só, ele é vazio. Porque você forma um ser humano em todas as áreas da vida, espiritualmente, emocionalmente, academicamente. Então eu penso que o acadêmico, ele é uma das pernas aí da formação, vamos dizer, mas não é a única. Porque você forma lá na frente um PhD manco. Ele tem a parte espiritual totalmente vazia, a emocional totalmente destruída. E será que esse acadêmico vai ter muito proveito, será, nisso? Mas os pais, eles não conseguem enxergar isso. Eles conseguem assim, se meu filho for, sei lá, um médico, vai ser bem sucedido. O que é importante é ser bem sucedido. Então, né? qual é o conceito de bem sucedido? É aí que está a questão. O que é ser bem sucedido? Para um cristão, ser bem sucedido, do meu ponto de vista, salvação. É servir ao Senhor. Condição financeira. Cumprir o propósito de Deus. Exatamente, cumprir o propósito de Deus. Mas a condição financeira fica muito longe disso. Não, eu acho que isso Deus traz, né? Porque ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu acho que jamais o Senhor deixaria um filho dele, como nós aqui, nós três, vamos dizer. Isso é consequência do trabalho, né? Isso, do trabalho consequência duro, do né? trabalho e da bênção de Deus. Eu até coloquei isso hoje no meu Instagram, né? O trabalho sem a bênção de Deus é um saco sem fundo. Mas um trabalho com a bênção de Deus, ele faz infinitamente mais. Mas o que o pai fala? Ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é ter
sei lá, uma profissão, ganhar dinheiro. Será que isso é ser bem-sucedido? Seria o consumismo moderno, né? Isso. Então, assim, o que você quer que o seu filho seja bem-sucedido? O que seria ser bem-sucedido? Né? O que seria ser bem-sucedido? Porque a gente vê pessoas bem-sucedidas, até muitas abastadas financeiramente, mas sem paz, sem Cristo. Isso não é ser bem-sucedido, com a família destruída, De jeito nenhum. com os filhos perdidos. Isso é ser bem-sucedido? Aí fica a pergunta, né? Que tipo de bem-sucedido você entende? Então, faz. Eu acho que tem uma ideia distorcida do que é ser bem-sucedido. Porque bem-sucedido para mim é buscar o Senhor e as outras coisas todas, eu tenho certeza, profissionais, espirituais, emocionais, Ele vai acrescentar. Nós somos testemunha disso, né, Mateus? Sim, Testemunha com disso. certeza. Mas e como é que a gente faz, então, para mudar essa mentalidade, para trazer luz para essas famílias de que o que eles estão fazendo, porque eles só vão se dar conta quando chega no ensino médio, e aí já é Isso. tarde demais, né? O caráter já está moldado, os valores, Isso os aí princípios, já é tarde demais, né? E como é que a gente consegue mostrar isso para as famílias antes? Na igreja, a igreja tem que falar disso? Né? Você tem que falar disso em púlpito, ou Há não? uma Mas são falha na locais igreja também, infelizmente. específicos para né? essas conversas, né? Acho que a igreja poderia investir mais, né, incentivando, né? Não digo nem questão financeira, porque também não é sempre que dá para investir financeiramente, né? Toda igreja tem condição. Mas eu acho que é pouco incentivado também, né? Parece que a educação, tipo assim, a responsabilidade do pai, ele que decida. Eu acho que há uma falha também na igreja, mas eu acho que a gente tem que tentar da maneira que a gente pode, né? É o que nós estamos tentando fazer, né? Conscientizar, né? Conscientizar com o testemunho também dos nossos filhos, né? Do que tem feito, do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu acho que o que a educação cristã propõe, que é o currículo vivo, é o que a gente precisa fazer, né? Você fala, olha para a minha vida, né? Meus filhos estão sendo caminhados dessa forma. Ah, não tem problema? Tem. Mas tem. Todo mundo tem, né? Todos nós temos. A pessoa também tem essa ilusão, ou mas eu vim ter com Deus, aquele lá, tá vendo? Ele serve a Deus, mas tem isso, tem aquilo, como se fosse assim, eu vou servir a Deus, Deus tem que me fazer tudo que eu quero. E nesse mundo teremos aflições, né? Onde que fala isso, né? Que o mesmo procede ao justo, também procede ao injusto, né? Onde que é essa citação? Eu falei alguns isso, salmos, né? Eu salmo, mas agora de cabeça eu não vou mas lembrar. Lucas também fala isso, né? Aquela mensagem que eu li domingo Não, fala no isso. mundo tereis aflições, mas tem Mas de bom ânimo, né? Sim, Eu venci o mundo, mas né? aquele outro que ele fala sobre você abençoar, porque Deus, ele abençoa o justo e Ele os faz maus. cair isso. Os Isso é maus, verdade, olha isso. bem. Então Ele veja é pai, bem. né? Como é que ele não vai abençoar todos os filhos, Esse né? aí é no discurso de Jesus sobre ansiedade, né? Eu ouvindo aqui a Verônica falar, ela falou com muita propriedade sobre a integração entre cristianismo e educação. Logicamente que tem muita coisa para falar. Sim, tem Mas assim, o que você falou foi bastante pertinente, muito proveitoso. O que eu queria te perguntar é sobre a possibilidade de uma educação ser neutra. É possível a educação ser neutra? Porque assim, né, como você falou, olha, tem educação cristã, o pessoal faz essa separação entre educação cristã e educação secular. E aí, a escola cristã, e a VEC, por exemplo, é chamada uma escola confessional. Mas existe educação e, consequentemente, escola que não seja confessional? A escola é laica, né? laica, Neutra? neutra. Até de rir, né? Escola neutra, laica. Não existe nada neutro, né? Não existe nada laico. Você vê, nosso país, a educação é laica. E eu tenho uma experiência própria com a minha filha, que estudou numa universidade pública, laica. E era imposto todo o tempo ali uma ideologia. Ainda mais no curso que ela fez, né? É só Não, Gramsci, Piaget, Vygotsky, é só isso, né? Totalmente imposto uma ideologia. Enviesado, né? Enviesado, totalmente enviesado. Ou você aceita aquilo, ou você finge que aceita, porque você não consegue nem tirar nota se você se posicionar de maneira Contrária. não laica. Exato. Não laica, como diz eles, né? Então, você é obrigado a fingir que concorda com aquilo para poder conseguir o seu certificado. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. E aí a pessoa tem coragem de dizer que é neutro.
Na sua época já era assim, Verônica? Na sua época de faculdade? De magistério. Assim, sempre, E também de pedagogia, né? sempre teve um viés ideológico, só que eu acho assim, é que eu falo para vocês que é Deus que tira a venda, né? Eu era bem, como eu posso dizer, simplória Sim. no conhecimento. Então, assim, eu via muita coisa, mas assim, não era. Gente, isso aqui está claro para mim. Uhum. Parece que isso aqui está meio estranho, parece que está conduzindo para um lado, tá? Então, assim, sempre existiu. O problema é que a gente talvez não tivesse tanto discernimento, né? Tivesse tanto discernimento. Hoje está escancarado, né? Sim. E aí a pessoa fala que é neutro. Eu falo, não existe nada neutro. Né? Não existe nada. Jesus já dizia isso, né? Quem não está comigo, quem que não vai junto espalha. Então não tem como ser neutro, né? A partir do momento que você é contra algo, você já está se posicionando. Sim. É uma posição, né? Quando a pessoa fala que ela é ateu. Ela é ateu, ela sabe que Deus existe. Exato. Ela acredita que Deus existe. Estranho, né? É até uma palavra meio confusa. Sim. Na verdade, é até interessante isso que a Verônica falou, só dar um adendo aqui. Filosoficamente falando, o ateísmo não existe. Então, o que acontece? Como nós estamos numa Ele tem existência sociedade própria ou é aquela questão do antagonismo, né? Então, porque o que acontece? O ser humano, ele é religioso por essência. Ou seja, ele sempre vai colocar algo como a origem de todas as coisas, né? O Roy Clauser é um cientista da religião muito conceituado. Ele vai falar que todo ser humano, quando você pergunta para ele sobre a origem do mundo, ele vai falar sobre aquilo que ele coloca como divino per se. Então, por exemplo, o materialista, ele vai colocar a matéria como um Deus. Exato, porque o que acontece? Ele nega Deus e nega qualquer ente sobrenatural. Mas a partir do momento que ele coloca a matéria como origem de todas as coisas, ele vai atribuir características divinas à matéria, ou átomo, ou à natureza, ou às leis físicas. Nós vemos isso agora, nessa questão da pandemia. A ciência como Deus. A ciência virou uma religião, né? A ciência, religião secular. Então veja bem, como você fala isso? Você coloca aquilo acima de qualquer coisa. Exato, exatamente. Então um ateu, ele vai colocar ou a matéria, ou a natureza, ou a ciência. Então, o que explica a matéria e a natureza, né? Exato, então ele não é ateu. Você veja. Ele é ateu no sentido de negar o Deus da Bíblia judaico-cristã. Isso. Mas ele não é ateu no sentido de não ter nenhuma divindade. Isso a gente traz para a educação. Isso. Toda a educação ela é pautada num padrão antropológico que é fundamentado por um ente divino. Então aí até... Mesmo que seja o homem, né? Mesmo que seja um homem. Porque é interessante, até que você falou, né, sobre a experiência da Vitória, que você conviveu mais de perto, né? Você é produto, né, do ambiente acadêmico, né? Você fez mestrado. Então você sabe muito bem como é que é a rotina ali dentro. Então a gente vê que existem também os sacerdotes da religião secular. Que foi até que você falou, né, Sarran? Tem o Vygotsky, tem aí o Jean Piaget. Gramsci. Exato, vão ter, né? Os seus sacerdotes do secularismo, né? Então, dizer que a educação é neutra não tem sentido, né? Mas aí, emendando aí, como que a gente pode falar, Verônica? Lógico que aqui a gente está só na questão da opinião, né? Como que você pode dizer que a educação cristã ela é mais satisfatória do que a educação secular? Como que você diria para uma mãe que te perguntasse, por que eu devo colocar o meu aluno o meu filho numa escola cristã e não numa escola secular? Eu sou suspeita de falar isso. Não, manda bala. É isso mesmo. Por isso que está aqui. Por né? isso Eu que sou está suspeita de falar isso, porque na minha mente é até complicado de entender uma pessoa que escolhe isso. Porque antes não conhecesse, né? A palavra de Deus fala isso, né? Antes não conhecesse. Porque quando você não conhece, mas depois que você conhece, sim, né? Você fala, mas como, meu Deus? Como? Uhum. Como que você vai confiar uma pessoa? A educação cristã por princípios propõe um currículo vivo, o professor como um currículo vivo, como alguém que vai ser um exemplo, alguém que vai ser um testemunho de vida. Começa por aí, vamos dizer, né? Uhum. A quem você vai entregar o seu filho?
Na mão de quem você vai confiar o seu filho. O seu filho, Deus deu para você educar. Então, a educação pertence à propriedade dos pais. Quando os pais escolhem uma escola, eles, vamos dizer, eles delegam a autoridade naquele período para aquela pessoa, enquanto ele não está ali. Olha o quanto isso é sério. Deus te confiou esses filhos para você ensiná-los no caminho do Senhor. Um dia você vai prestar conta diante de Deus. Aí você pega essas crianças, entrega na mão de uma pessoa que não tem o temor do Senhor. E que vai ser o currículo vivo na vida dele. Então, sem o Espírito Santo, sem conhecimento da palavra, sem o temor do Senhor, vai ficar 6, 7, 8 horas. Vocês têm filhos na escola que ficam 8 horas ali ensinando, formando algo que foi confiado para Deus, para você. Então, se você já contar com um tutor, um auxiliador no processo da educação, já é algo sério, né? Que foi confiado a você. Aí você entrega para qualquer um. Eu acho isso assim, Senhor, como pode uma pessoa que entrega o seu filho, aquilo que Deus te deu, te confiou para você ensinar, para você criar, para você educar no caminho dele, na mão de uma pessoa que não tem conhecimento do Senhor, que não tem temor do Senhor, que não tem princípios, não tem valores. O que ela vai fazer 8 horas na cabeça do seu filho? Não tem volta. Não tem volta. Você pode ver que muitas vezes uma criança chega em casa, hoje meus filhos são adultos, mas já foram crianças, e assim, eu falava assim, não é assim que faz, mas a professora falou que é. A professora falou que é. Por quê? Para ele, a professora é uma referência. É algo muito sério. Tem muitas outras coisas que a educação cristã, dentro de um ambiente escolar e tudo mais. Mas assim, o que eu acho muito mais sério é na mão de quem você está confiando. De um estranho, de uma pessoa que não vai... E aí você vai formar hábitos e costumes, como diz o que é educação, em cima de qual é o valor? Em cima de qual Deus? Aí depois você vai requerer do Senhor, Senhor, liberta meu filho. Como assim liberta meu filho? Você entregou seu filho 15 anos para ser educado nos pagãos? E aí você falando, né, Verônica, veio 2 coisas assim na minha mente. Uma, né, talvez eu possa ser exagerado aqui, e vocês me corrijam se eu estiver muito exagerado, mas eu queria fazer uma analogia de que você falou muito bem, né, sobre a questão assim dos pais, que às vezes têm uma certa consciência sobre o que é educação cristã, mas mesmo assim prefere colocar numa educação secular com aquele vil intento assim de, mas a escola secular prepara o meu filho melhor para prestar o vestibular, essa coisa toda. E dentro disso que você acabou de falar, você acha que é correto a gente fazer uma analogia desses pais que, tendo essa consciência da educação cristã, da importância dos filhos serem educados de acordo com os valores judaico-cristãos, mesmo assim entregam as crianças para uma educação secular, seria o mesmo que na Bíblia os pais que entregavam seu filho a Moloque? A hora que eu estava falando isso, eu pensei isso, sabia? Testificou. Não, assim, a gente não quer... Então, é por isso que eu falei até do exagero, né? Porque, assim, sim, você fala, nossa, é forte, né? Sim, isso, sim. Né? Que peso que eu estou colocando na pessoa. Mas, infelizmente, é praticamente isso. É uma analogia cabível, né? Não, mas peraí, às vezes algumas pessoas que estão nos ouvindo, às vezes não vão entender, mas o que essa passagem diz e qual que é o significado disso para a gente contextualizar? Tá, Moloque era um deus babilônico e a imagem dela, a imagem desse deus, era uma imagem, né, um homem meio animal, um híbrido, com a boca aberta, e essa boca, na verdade, era um forno, e aí a pessoa que iria ofertar a Moloque colocava o seu filho ali para ser queimado, em sacrifício a Moloque. O rei Manassés, que foi descendente de Ezequias, ele fez isso. Até a origem da palavra moleque, né? Sim, aí existe essa certa associação de moleque a Moloque. Mas oferecido a... É sacrifício mesmo. Sacrifício. Exato, porque assim, você entregando seu filho para ser sacrificado a Moloque, por isso que cabe essa analogia no meu sentido, e a Verônica, como educadora, né, há muito mais tempo que eu, concorda comigo,
Por isso que eu até perguntei isso, porque é aquela coisa assim, ainda que seja de maneira inconsciente, a inconsciência não nega o fato. Porque o seu filho vai estar sendo formado por uma cultura secular pagã. E isso é muito sério. Muito sério. Né? Por mais que seja um exemplo que pareça exagerado, mas é realmente para chamar atenção. E a analogia, ela é cabível. É muito sério mesmo, porque o Senhor confiou, não foi a outro, a você a criação dos seus filhos, a você. Né? Hoje tem até a questão do homeschooling, que é uma preocupação grande desses pais que querem ensinar os seus filhos dentro de casa, justamente com essa preocupação. Né? Então, veja bem, eu não tenho condição. E, assim, eu entendo que tem alguns casos que não tem. Então é preferível que a pessoa eduque o filho em casa. Sim. Né? E que às vezes é melhor do que educar. Não. Infelizmente, é triste você falar isso, mas é inconcebível para quem serve ao Senhor. Sim. Hoje eu conversei com uma pessoa, ela falou, minha filha, ela é de uma igreja que tem uma escola cristã também. E eu falei, você não leva nessa escola, né, da igreja? Não leva, meu filho quis minha filha quis ir para tal lugar, porque lá tem isso, tem aquilo. Eu falei assim, mas como assim quis, né? Como assim quis? Como assim quis? Uma criança quis. A palavra de Deus fala que ele não tem condição de querer ainda, né? Sim, sim. Você precisa corrigir a estultícia dele, a tolice dele. Ele não sabe o que ainda. Ele não tem noção do que é aquilo. Sim. Como é que Ele você não pode escolher por ele mesmo. Não. Não tem Por isso autonomia, que ele tem autoridade sobre a vida dele. Justamente por isso. Porque ele não sabe ainda. Ele não pode responder por ele mesmo. Ele quis. Então, assim, hoje os pais falam assim com a natureza, mas ele quis. Quantos anos tem a criança? Acho que é 8 anos. Segundo ano. Uhum. Ele quis. Não, mas ela não tem como querer ainda. Ela não tem discernimento para isso. Ela não sabe o que tem por trás de tudo isso. O que envolve isso. Ela não tem. Porque o parquinho lá é grande. Gente, você troca a vida do seu filho pelo parquinho? Lá tem piscina e não tem. Isso, lá tem piscina. Lá nessa escola não tem. Tá, mas a piscina, filho, você leva no clube. Você só não leva. Vai na bacinha lá no fundo. Ou essa escola é muito azul. Isso, é muito azul, entendeu? Então, assim, gente, são valores que não tem comparação. A pessoa compara a educação do filho, a preparação dele toda, a troco de parquinho. Veja, fala assim, como? Mas lá tem um parque fenomenal. Um parque? É migalhas, né? Um prato de lentilhas. E dentro disso, até repetir uma pergunta que o Sanhan já fez, é lógico que é necessário, obviamente, a gente está vendo aqui, né, até nessa conversa e na nossa experiência do dia a dia. Somos aqui 3 educadores. Qual a importância e o que fazer para educar esses pais? Porque, assim, a gente percebe uma extrema necessidade de educar os pais, não só na conscientização, mas até no conceito mesmo de educação. O que é educação cristã, qual que é a importância da educação. Eu gostaria que você falasse sobre isso e até falasse um pouco sobre os seus novos projetos, né? O Reviver, né? Esse projeto que você também tem feito, né? Sobre a questão da produção de material, de capacitar professores, né? A levar essa bandeira da educação, que não é somente uma coisa, assim, não é um tópico isolado, mas faz parte da integralidade da criança. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Hoje a gente está, infelizmente, precisando educar os pais, né? Essa, como que eu posso dizer assim, liberdade, né? Eles tanto querem ter, se tornou um pesadelo, eu vejo, né? Mas meu filho tem que escolher, meu filho tem que ser livre. Eu fui daqui na Bahia ministrar um curso para pais, né? Para pais, sobre resgatando valores através da educação cristã. Então, assim, um dos pais falou, que eu falei sobre o que é educação, né? Ele falou, não, mas você está muito atrasada. Né? Você precisa. Aí eu falei, meu pai, eu viajo 1.200 quilômetros. Para ouvir que está atrasada. Ô, pai.
educação é muito antiga, né? Ultrapassada. Isso, né? foi isso que eu escutei. Isso é antigo, ultrapassado, isso é na época do meu Você pai. não é moderna. Isso, que tinha, imagina que não fizesse o que a gente queria, batia, apanha. Mas você tá louca. Porque veja bem, aquilo que eles tiveram como, nosso caso, não sei vocês, mas no meu caso, uma educação muito rígida, eles entenderam que era um problema. Entendeu? Eles entenderam que era um problema. Então, como eu tive um problema, agora eu tenho que me livrar desse problema. É porque o secularismo pinta como um problema, né? O secularismo pinta como um problema. Você corrigir seu filho é um problema. Entendeu? Corrigir seu filho, isso é uma loucura. Uma violência. Uma violência, entendeu? Então, assim, a mídia faz esse jogo sujo e as crianças têm muita informação, sabe disso. Então, quer dizer, os pais, eles acreditam que isso foi um problema para nós. Aí você vê a nossa geração e vê a geração de hoje. É simples. Onde está o problema? Será que nós, né, por mais que fomos criados numa educação rígida, mais rígida, tivemos tanto problema que nem está tendo hoje na liberdade? Qual será que está dando mais certo? É só você olhar, né? Então, assim, os pais, eles infelizmente, eles perderam o bom senso, a noção, realmente, do que eles não sabem o que fazer com os filhos. Muitos estão perdidos, totalmente perdidos. Às vezes você conversa com mãe, você percebe que ela está perdida, sabe? Não sabe o que fazer. Então, a gente precisa resgatar isso, né? Então, a Reviver veio para... Como assim, Deus tem muito para fazer, sabe? Que eu vejo. Deus tem muito para fazer pela educação. E é uma porta muito estreita. Por quê? Porque não há um investimento financeiro nessa... Ninguém quer investir na educação cristã. Né? A gente vê grandes escolas com empresários, investidores. Por quê? Aquilo vai dar retorno, aquilo vai dar dinheiro. Mantenedores. Né? Agora, grandes grupos familiares que administram várias escolas, né? Entendeu? Agora, educação cristã. Não tem quem investe. Então, a porta é muito estreita. São pessoas que voluntariamente, praticamente, erguem as mangas e falam, não, eu vou lutar por essa causa. Então, assim, a Reviver, ela vem nesse sentido de produzir um material cristão, de ampliar isso para outros lugares, né? Por exemplo, que nem eu fui nessa semana para uma escola muito longe, que está começando agora, mas assim, já está com material cristão. Por mais que não tenha tanto ainda conhecimento, é uma porta que se abre. O evangelho está sendo levado. Exato. Né? Educadores estão sendo treinados. Então, eu acho que a gente precisa se unir, sabe? Unir, porque assim, nós estamos fazendo a serviço do Senhor. Amém. Não é eu fazendo, você, Sim. é nós. Né? Nós precisamos ir pregar o evangelho, como Jesus ordenou. E pagar um preço. E eu vejo assim, por experiência própria, quando você fala assim, eu vou fazer isso, o Senhor vai abrindo as portas. Então, assim, a Reviver, ela é um projeto que, tem retorno? Nenhum. Mas, assim, o que Deus vai fazer através disso é um retorno que não tem preço, né? Não tem preço. A criança sendo educada no caminho do Senhor, olhando material próprio para isso, tudo sendo buscado na Bíblia, né? Tudo sendo referência na palavra de Deus, conceitos, informação, princípios, valores. A criança sai ali, eu vou ser sincera para você, com mais conhecimento que muito teólogo. E aí você fala, isso não tem retorno? Gente, mas que mais retorno você quer? Veja bem, professor Mateus, você que produziu material com a rede, né? Você imagina, aquilo que você estudou para fazer ali vai alcançar uma pessoa lá na Bahia. Pessoas vão ser ali com a transformação de mente através desse material. Eu acho que a gente nem sonhava com uma coisa dessa. Com certeza. Então isso não tem... Acho que a gente não tem nem que se preocupar como que vai ser feito. A gente tem que falar, Senhor, eu quero fazer. Eu usar, né? Senhor, o Senhor me deu esse conhecimento, eu quero usar para o Senhor. Então os pais precisam a gente precisa lutar muito, né? Juntos, cada um com um pouco com o que Deus deu, né? Para poder conscientizar uma comunidade. Porque eu vejo assim, mesmo dentro da escola cristã, os pais ainda estão preocupados com o que é menos principal. Ainda estão, por mais que às vezes eles escolhem a escola cristã, eles ainda escolhem, mas eles ainda querem um pouco do... Né, mas é como no deserto, né, aquela escola. Mas lá onde eu estava tinha
Tinha cebola. Tinha cebola. Agora aqui é maná todo santo dia. Todo dia, esse maná É Bíblia aí. todo dia. Todo dia. É. Você escuta isso, mas é Bíblia todo dia. Mas não é muita Bíblia. Como assim? Como se ler Bíblia, gente, era um atraso. Gente, aquilo ali é uma cultura. Aquilo ali é um conhecimento, uma riqueza de linguagem, de tudo. É absurda. É uma riqueza que você cultura é fala, absurda. gente. É a verdade, né? Não, e assim, a riqueza mesmo, né? Você vê, ele tem história, ele tem poema, ali tem Vários cânticos, gêneros literários. tem gêneros, tem Várias sociedades descritas. por vários tipos de pessoa. Que, gente, aquilo é uma cultura. A pessoa fala assim, mas é só Bíblia. E a pessoa que está ali dentro. Você fala, não, é a Bíblia. Não é só a Bíblia é sobre tudo, meu a amigo. Bíblia, né? Isso, entendeu? Dela vem os outros conhecimentos, né? Com certeza. Exato, entendeu? Então, quando você ensina dentro de uma cosmovisão cristã, todo o currículo ele vai estar dentro dessa visão. Isso é muito rico porque enriquece o conteúdo. Ao invés de você ensinar só 1 mais 1, você vai ensinar como que foi que chegou nesse número, né? Como foi criado, como foi projetado. Isso complementa, isso dá sentido às coisas, entendeu? Então, assim, não é só isso. Como 1 é 3 e 3 é 1. Isso, né? Como que você vai dar para receber, né? Né? Exato. Quanto mais você dá, mais você recebe. Isso é dano, é semeadura e colheita. Como é isso? Mas você não bate, a matemática é meio estranha de Deus. Fecha a conta, né? Fecha a conta. Você tem que dar. Não, mas a sociedade fala que eu tenho que ganhar. Não, você não vai ganhar, você vai dar. Exato. A propaganda é essa, né? A mídia é essa, A né? mídia é essa, você tem que ganhar. E aí você vai para o evangelho e você fala, não, você tem que dar. Você é um líder, por isso você vai servir. Isso, você quer ser líder, Você é você o primeiro a servir. quem quer ser o maior, que seja que serve. Aí você fala, como assim? Mas eu não vim aqui para mandar? Não, você veio aqui para servir. Você é o líder, você tem. Então, assim, isso é contrário, gente. É contrário a tudo que o mundo ensina. É uma luta, mas é uma riqueza fenomenal. É o que Deus faz, né? Então, a gente precisa abrir os olhos dos pais, sabe? Porque às vezes a gente escuta os pais falarem, a gente, não sei se é essa palavra correta, a gente se acovarda, né? De falar, não, pai. Não tem outra palavra, é isso mesmo. Ela é forte, mas é que descreve a realidade. A gente, É acovardar mesmo. se acovarda, né? Porque fala, será que é tudo isso mesmo? Né? Até que tem um pouco de razão. E aí é interessante, né, Verônica, você falando isso até da Reviver. E não só da Reviver, mas a sua vida. A sua vida, ela é um exemplo disso, de uma pessoa que fez muito pela educação e não é de hoje. Há décadas tem feito isso e tem construído um legado, né? A Vitória está indo no mesmo caminho. E assim, contar os alunos que passaram ali pelo IAVEC, né? Então, assim, você tem dado muito nessa área da educação. E aí a gente vê a necessidade de se fazer na área da educação, na conscientização de pais, na construção de uma mentalidade, de uma cosmovisão cristã na vida dos alunos, dos jovens. E aí a gente vê de uma maneira muito clara assim, por muito tempo os cristãos não fizeram, mas os ímpios fizeram. Muito bem. Dominaram, né? Exato, E dominaram, exatamente, dominaram. E bem, fizeram bem. Porque aí é aquilo que Jesus fala, né? Os filhos Jesus das fala trevas. isso. Os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz. Exato. E assim, né? Aí eu queria que você comentasse, só para eu finalizar, e aí passar para você. É a questão assim, se a gente não fazer, se a gente não fazer, alguém vai fazer. Exato, já está fazendo, né? Exato, eu gostaria que você falasse nesse sentido, né? Porque assim, você tem esse ímpeto há vários anos, mas a questão é a gente assim, se conscientizar e conscientizar outros no sentido, olha, amigão, é o seguinte, se a gente não fizer, a gente que tem o conhecimento, é o apólogo de Jotão, né? De Juízes 9, eu gosto muito desse texto. Que, ó, pediram para a videira governar, não quero. Pediram para a figueira, não quero. Aí o espinho governa. Isso não é só na política. Ele vai se revoltar quando você. Exatamente. Isso é muito assim, é muito engolir, palpável, né? Na educação, né, Verônica? Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Quando eu comecei essa procura pessoal para minha filha, né? Eu queria encontrar esse caminho. Eu falava, Deus, me mostra esse caminho, porque eu não sei, né? Não consegui entender na hora que era outras vidas que o Senhor tinha, né? Na minha
ignorância e limitação, era minha filha, né, no momento. Mas, né, Deus é maravilhoso, né? História providencial, né? Exato. Então, isso começou há 23 anos atrás. E você fala assim, mas por que começou isso? Quando eu comecei a procurar essa educação cristã, que eu conheci um pouco, aí eu conheci a educação por princípios da ESEP, eu vi sobre Verna Hall, né, que foi a propulsora dessa ideia, né? Essa mulher americana passou 30 anos da vida dela estudando a Constituição americana. 30 anos, isoladamente, sozinha, por conta própria. Ela tinha essa indignação que nós temos aqui, e não tinha por onde começar. A mulher começou estudando. Não tinha estrutura nenhuma, né, Verônica? Nada. Quando eu comecei a conhecer, não tinha nada, não tinha livro, não tinha material, não tinha Então, nada. isso que eu ia perguntar agora, né? Também aproveitando o momento, né? Você começou como escola, mas já era uma escola cristã. Que momento que foi que você conheceu a ESEP, a AXE? Quando que foi que houve essa junção, né, para conseguir mais bagagem, também mais repertório para dentro da escola? Eu comecei como escola, né, cristã, mas, olha, eu vou ser bem honesta para você. Comecei com escola cristã, como que no escuro, sabe? Tateando, mas pra onde que eu vou, o que eu faço, sabe? Eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, não. Eu comecei... Isso é louvável. Eu tinha 6 alunos, sem recurso, sem nada, numa casa alugada, grávida do meu segundo filho, com minha filha 1 ano e meio, uma criança, sozinha naquele falei, para onde que eu vou? Eu sabia que eu tinha que ir. Mas não sabia nem direito para onde que eu tinha que ir, viu? Eu fui. Fez-me aqui, Senhor. Eu vou, mas para onde? Mas Deus ilumina o nosso caminho, né? Prepara todas as coisas, né? E aí eu comecei a procurar sozinha, né? Quando eu vi a história da Verna Hall, eu falei, gente, a mulher ficou 30 anos estudando sozinha, procurando, pesquisando para entender a formação da Constituição americana cristã, né? Ela queria entender ali como é que aquela nação tinha sido formada cristã, como eles tinham constituído isso, né? A pessoa passar 30 anos da vida dela estudando, é lógico que foi Deus que levantou ela, né? A gente sabe disso, mas pensa hoje, você fazer por tua conta, sozinha, 30 anos, eu estou há 23 anos, né? Estou falando de 30. Você está chegando lá. Então, sozinha. E aí quando ela entende aquilo, como tinha sido formado a Constituição americana, dentro do cristianismo, ela fica apaixonada por aquilo. E aí ela fala assim, olha, eu preciso agora passar para os outros. Então ela encontra com Rosalise Leiter, né? E fundam a FACE, que é a primeira escola de educação por princípios. E ali começa também assim, veja bem. E foi quando, depois de 3 anos, que eu entendi, que eu conheci essa história. Aí a ESEP começou quase junto, né? Eu comecei em 2000, elas começaram em 97. Assim, engatinhando também. Sem material, sem nada. Mas como é que você teve acesso a ESEP? Como é que você conheceu o pessoal de lá, né? Olha, é que eu te falo que nem Deus vai abrindo. Eu sei como que Apareceu, foi. Não tinha computador, né? não tinha celular. Não tinha, você pensa bem. Não tinha. Então, por isso é a minha pergunta. Como é que foi que aconteceu isso tudo? Esse é o milagre da coisa. Nem eu não sei te contar como é que foi. A coisa foi acontecendo assim. Não sei, só sei que é assim, né? Só sei que a Cida foi fazer esse estágio lá nos Estados Unidos e veio com essa metodologia. Eu fiquei sabendo que em Belo Horizonte tinha aberto uma escola cristã. Foi a primeira escola cristã de educação por princípios no Brasil. Foi a da Lagoinha? Foi a Batista da Lagoinha. E que eles iam fazer um curso, eles iam dar um curso lá, para quem quisesse aprender. Olha, gente, mas o que é isso? Como é que essa informação chegou até você? Não sei te responder. Não lembro. Não lembro como que essa informação, mas eu procurei, liguei, ouvi dizer, procurei informação, pesquisa, internet. Cheguei nessa informação, liguei nessa escola. Realmente, vai ter um curso aqui com a Cida Matar, ela vai dar um curso para quem está interessado em educação por princípios. Eu rumei lá nesse Belo Horizonte, filho. Largou os filhos, tchau. Ih, largou. Vai atrás de mim. Um colo na barriga. Deixa com o pai, deixa com o pai. E fui lá fazer esse curso com ela. E ali começou, né? Ela deu o curso, mas muito simples, tudo muito...
começando, eles também não tinham muito conhecimento, também não tinha material. Não Era tinha coisa nada. muito nova, né? Tudo novo, não tinha nada. Não Sim. tinha. Hoje tem uma bagagem, estudo, recurso, tem muita Estrutura, né? estrutura. Não tinha nada disso. Aí ela fez uma apostilinha ali. E eu comprei essas apostilas, vim, trouxe para a escola e comecei a estudar, a ensinar as professoras, uma por uma. E foi indo passo a passo. E hoje, depois de muito tempo, né, 22 anos, muita coisa aconteceu nesse caminho, né? Muita. A Axis veio depois, né? Você Aí a conheceu... Axis veio depois, né? Quando já estava mais estruturada. Aí eu conheci a Axis, também participei de um congresso e veio depois. A Axis também tem muita riqueza, né? Mas ela não tem uma metodologia, né? Então a gente, na escola, é importante uma metodologia, Sim. né? Um caminho assim. Uma espinha dorsal, né? Senão você fica muito... Pega daqui, pega dali, fica meio... Então foi quando a gente faz parte dessas duas associações. Legal. Meu caro Sanhan, você tem mais alguma pergunta? Como é que tem sido, né, o desenvolvimento de todo esse repertório? Você começou na educação infantil e depois abriu a escola para os seus filhos, né? Como é que foi esse caminhar, né? Logo vai aumentando, os alunos vão passando de série, você vai abrindo as turmas novas, mas como é que foi o desenvolvimento disso? Como é que foi montar essa estrutura? Porque você acabou de dizer que tinha uma sala com 6 alunos, né? Isso. Como é que as coisas foram acontecendo? Como é que foi tomando o corpo que tem hoje, né? Hoje a gente tem uma escola aí com 400 alunos, é isso? 500 alunos, praticamente. 500 alunos já, graças a Deus, né? De 6 para 500. É muito, né? Mas é 22 anos, É. né? Então, assim, eu acho que as coisas do Senhor precisam ser feitas com excelência, sabe? Eu acho que você ter uma escola que não traz uma excelência acadêmica, que não traz uma complementação completa para a criança, para o aluno, eu acho que você perde muito, né? Então, assim, eu sempre procurei, com menos, mesmo que fosse com muito pouco mesmo, fazer o que fosse melhor para eles, sabe? Tentar fazer o que era certo, tentar fazer o que era melhor. Então, assim, como o Matheus falou, Deus foi honrando, sabe? Porque foi dando muitos frutos. A gente via que aquilo dava resultado, sabe? Tanto acadêmico quanto mudança de vida. A gente tem muitos testemunhos de lar restaurado, muitas crianças que hoje me procuram na rede social e falam: nossa, mudou minha vida, isso mudou minha história. Então, assim, esses frutos foram nos fortalecendo. Porque, assim, a luta é muito grande, mas quando você começa a ver frutos, isso te fortalece. Isso te fortalece. Então, assim, eu vou falar para vocês, eu nunca me preocupei, assim, com o retorno. A gente até é hipocrisia falar isso, mas não é hipocrisia, é diante de Deus mesmo. Porque, assim, o que nos fortalece, pelo menos para mim, era ver o sustento do Senhor e ver os frutos. Nós começamos a ver frutos, os pais começaram a ver frutos. E eu acredito que a melhor propaganda é a indicação. Né? Olha, deu certo para mim. Meu filho aprendeu, meu filho foi mudado ali, através desses trabalhos. E começou assim, a educação infantil, a gente alugou uma casa. Em 2 anos, a casa estava completa. Porque era uma casa, com 4 cômodos. Então, cada salinha estava no máximo dela. E aí eu já tive que mudar para um lugar maior. Aí foi a mesma coisa, porque nem você falou, eu ia abrindo por ano, né? Conforme passava a Vitória, tinha 1 ano e meio. Então ela seria hoje um maternal 1, vamos dizer assim. Aí depois foi maternal 2. Aí ia indo, né? E aí eu abri o berçário por causa do João Lucas também. Foi indo assim, foi abrindo por nível. Então quando chegou, Deus foi enviando a provisão. E se eu falar assim, olha, eu sentei, a conta era sempre negativa. É triste, gente. Mas é um testemunho. É um testemunho, porque assim, você olhar aquilo, você fala assim, gente, está negativo. Como é que eu vou fazer isso? Então tinha hora que eu vou ser honesto para vocês, eu não gostava de olhar. Eu não queria saber, assim, o que tinha ali. Porque assim, se você fosse somar, você não ia fazer. Se você fosse olhar pela razão, né? A gente fala muito de razão, né, Matheus? É tudo racional. Mas é submeter a razão de Deus, porque se for a nossa... Isso, entendeu? Já você era. ia fazer, e Deus foi fazendo.
enviando provisão, milagres em cima de milagres. Então, assim, hoje, o que eu vejo ali, às vezes as pessoas falam, mas é simples, tal, mas é um milagre. Então não é simples, porque o que Deus fez ali é milagroso. E as vidas estão sendo formadas ali, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma bagagem acadêmica excelente. E são bem-sucedidos em muitas áreas diversas aí que o Senhor enviou, né? Então, assim, a gente vê os frutos, e isso fortalece, enriquece. Porque os frutos são maiores do que a gente pode imaginar. Com certeza. Né? Porque não é só um fruto acadêmico ou só um fruto financeiro, é um fruto completo. É um fruto que dá frutos. Exato. A gente vê muita gente fazendo, falando, nossa, teve uma aluna minha que achou no Instagram da escola, falou assim, olha, eu nunca te falei isso, mas essa escola mudou minha história. Então você escuta aqui, você fala, gente, mudou a história de uma pessoa, é muito forte, né? Então, assim, essa provisão divina é o que eu falo sempre, eu tento falar para os meus amigos, irmãos, professores da escola, companheiros de trabalho, que assim, faz com excelência para o Senhor vai te dar suprimento, vai te dar graça, vai abundar a sua vida de maneira que você não vai entender. Porque eu vivi isso e ainda vivo isso. Então, assim, o Senhor precisa de pessoas fiéis, comprometidas com Ele. E Ele diz que estaria conosco. E isso basta. Amém. Se Ele estará conosco, eu sempre acreditei nisso. Ele vai prover, Ele vai cuidar. Porque se Ele está comigo, né? É o dono de todas as coisas, Ele vai prover, Ele vai cuidar, Ele vai fazer. Então, assim, o que Ele precisa de nós, respondendo aquela pergunta, é contagiar as pessoas, contagiar os pais, falar da maravilha que Deus tem feito, porque eu acho que isso é o melhor trabalho que a gente pode fazer, né? É falar, o que Deus tem feito na minha vida, na vida dos meus filhos, é tremendo. É Deus, a honra é para Ele, né? Mas é através de pessoas, né? O Senhor falou para os homens irem, né? Sim. Então é cada um de nós que estamos aqui servindo. E ali é um corpo de Cristo, ali tem 55 pessoas que servem ao Senhor ali com o seu trabalho. Hoje nós temos 55 colaboradores ali, instrumentos do Senhor ali dentro, cada um de uma forma. Quase 500 alunos, milagres. E eu creio que Deus tem aberto muitas portas, né? Um próprio material, algo que eu nunca pensei, assim, eu sempre sonhei, mas achei que eu não tivesse condição de realizar. E Deus está preparando, né? Está fazendo mais uma resposta dele. Então eu penso assim, a gente tem um chamado do Senhor, né? Cada um de nós aqui, todos os outros, a gente não pode se acovardar, né? E nem ter medo de que vai faltar, de que não é suficiente, porque Deus é suficiente. Eu falo por experiência própria. Ele fez muito mais do que eu imaginava e sonhava na minha vida. Então a honra e a glória seja toda para Ele. Amém. Me conta mais sobre essas experiências que você tem, assim, experiências assim que foram marcantes para você e para pessoas também, que você viu a transformação. Não sei se você sentia vontade para falar o nome da pessoa, aconteceu isso com tal pessoa, mas assim, eu acho que o que testifica, o que vivifica cada vez mais o nosso caminho é justamente ver a experiência do outro, né? Para que você possa também buscar as suas, né? Algumas pessoas até dizem essa expressão, você tem que testar Deus, você tem que pedir as coisas para Ele e Ele tem que cumprir, Ele tem que se revelar, porque se Ele está com você, Ele vai se mostrar. Então, assim, em que momentos, né? Quais foram os momentos mais difíceis que você teve experiências com Deus que falaram, aqui não tem saída, se não for, vou fechar, assim, tô brincando, queira Sim. Deus que nunca aconteceu isso, mas vou fechar essa escola. Não, várias vezes. Aconteceu Isso aconteceu várias vezes. Então, conta um pouco disso pra Várias gente, vezes. como é que é Assim, isso? Eu tenho um pensamento assim do Senhor que eu não sou digna de receber nada, é tudo pela misericórdia dele. Todos nós, né? Né? Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, isso é uma coisa pessoal minha, né? De uma oração assim, o senhor tem que me dar, o senhor tem que fazer, eu estou aqui fazendo, o senhor agora faz. Assim, eu tenho temor e tremor de chegar diante do Senhor e dizer isso. Eu falo assim, como? Como isso? Então, assim, eu só me dispus a fazer. Falei, Senhor, eu quero te fazer. Mas no meio do caminho, que nem você disse, tem muitos problemas, né, que acontecem. Porque, assim, a gente não está só no mundo espiritual, né?
Apesar do mundo espiritual existir, a gente não está só nele, né? A gente paga conta, a gente paga boleto, né? Existe, né? A gente existe, a gente tem que pôr extintor na parede, né? Entendeu? Isso tudo, o que eu falo assim para você que às vezes é importante, um pouco de... Até talvez seja ridículo vou falar isso para vocês aqui, mas é importante um pouco da inocência, entre aspas, em alguns assuntos e até na experiência que te faz se entregar mais para o Senhor, sabe? Porque, tipo assim, Senhor, eu não sei fazer. Eu não sei, eu não tenho esse dinheiro, não tenho como. E eu, sim, sabe, as minhas orações falam, Senhor, mas como que eu vou fazer isso? E assim, era claro, vai, só faz. Eu só estou mandando você fazer, nada mais. Eu me lembro de uma experiência que essa construção da escola, assim, nós compramos um consórcio, fizemos vários consórcios para comprar o terreno. Depois não tinha dinheiro para construir, né? E aí nós pegamos e eu tinha um carro, eu vendi meu carro, tinha uma reserva pessoal, vendi e comecei a fazer a construção, né? E fiz mais consórcio, e fui fazendo. E a construção, a gente tinha um projeto, e como toda construção, vira outro, né? Mas uma experiência que aquilo, eu falei, Senhor, aí a gente, na frente da escola, quem conhece a escola assim, ali onde a secretaria, aquela parte ali, ela não era programada para ser prédio, porque ali tinha uma casinha. Era uma casinha velha, assim, bem velha mesmo. Assim, velha mesmo, né? E eu falei assim, bom, essa casinha aqui eu só dou uma ajeitada nela, né? Essa parte eu não faço. Porque eu falei, vou fazer só as salas do fundo. Eu começo com as crianças aqui, saio do aluguel, porque eu pagava aluguel, e eu falo assim, aqui eu vou começando. E essa casinha eu dou uma reformadinha nela para começar a atender os pais aqui. E aí foi... Então a casa era muito velha, o engenheiro falou, não, dá para colocar uma laje. E o mestre de obras falou assim, ó, se colocar laje, essa casa cai. Literalmente, essa casa cai. E assim, você já está endividada, já está naquela luta. O orçamento já passou do que tinha. Você já começou a pedir emprestado. Sinceramente, pedi emprestado para minha mãe. Meu marido já tinha dado o que tinha, eu já tinha dado o que tinha. Eu falo, meu Deus, que eu vou para onde agora? Esse negócio não acaba. Eu falo, Senhor, não sei mais o que eu faço. Aí o engenheiro falou, ó, dá para pôr. Você amarra aqui, amarra ali, dá para pôr. Não, não dá para pôr. Não dá para pôr. O mestre de obras falou, se puser a laje, a casa cai. Não. Enfim, foi pôr a laje, a casa caiu. Gente, naquele dia, por Deus que me ilumina, eu ajoelhei no chão e chorei. Falei, Deus, não tem mais jeito. Eu já estou devendo tudo. Só não estou devendo a minha alma, porque eu entreguei para o Senhor. Graças a Deus, né? Você não está devendo porque não é mais sua. Porque ela já não é minha, eu já dei para o Senhor, senão eu devia a ela também. Cai a casa. Eu sentei e chorei. Falei, Senhor, não dá. Vamos parar, é melhor parar isso. Deixa quieto isso, Senhor, não dá. Eu olhava que não tinha da onde, não tinha o que fazer mais. Aí eu falei, chorei, porque assim, minhas experiências com Deus é assim, eu choro a noite inteira. Choro, oro, acordo de novo, choro, oro mais um pouco. Vai trabalhar com aquele zoião inchado. Assim, eu chego no outro dia, as pessoas falam, tá tudo bem, falam, tá tudo ótimo. Então foi uma batalha a noite inteira. Quem sabe, né? E aí o Senhor falou, vai que você vai conseguir. Eu falei para uma irmã minha se ela tinha como me emprestar o dinheiro. Não, eu não tenho. Eu falei para meu irmão não tenho também. A minha mãe já tinha emprestado o que tinha, viúva. Meu marido já tinha vendido o caminhão para dar. E eu já tinha vendido o carro. Eu falei, o que eu faço agora, né? Aí eu refinanciei o carro da minha irmã. Refinanciei o carro da minha irmã. Falei, naquela época, não sei se existe ainda isso, mas naquela época existia isso. Sim, não existe ainda. Ainda Existe. Financiamento imobiliário, de veículos, o pessoal usa ela tinha um esse carro mecanismo, mais novo, né? porque eu já não tinha mais, eu já tinha vendido meu carro. Ela tinha um carro mais. Eu refinanciei o carro dela. Inteirinho. Não sei lá que fosse hoje, sei lá, era um Celta na época. Sei lá, hoje valeria uns 30 mil. Sei. Por aí. Por aí. É. De 25 a 30, isso. Mas usado, né? Isso. Aí eu peguei esse dinheiro, já estava as parcelas daquele jeito. E aí eu refinanciei para pagar em, sei lá, 50 meses, nem lembro quantos meses foi, para começar a tirar o lixo
Tirar o entulho. Tirar Vou pegar os escombros, né? E fazer ali Chama a caçamba, né? Chama a caçamba, Senhor, chama a caçamba. E vamos subir essas paredes agora, que jeito. Aí começou. Então, assim, Jeito bom de demolição, né? assim, eu falo assim, é muita coisa que Deus fez ali dentro. Porque eu falo assim, então, muitos erros, muito tropeço, muita coisa. E sim, o Senhor foi cuidando. Mas uma história de uma mãe que me chamou muita atenção foi assim, ela pôs a filha dela na escola. Hoje ela nem mora aqui mais, mora nos Estados Unidos. E ela estava separando do marido, mas indicaram para ela a escola. Ela falou, olha, eu tô com a minha família destruída, meu marido com outra mulher, eu vim por aqui, vim falar que essa escola aqui É diferente. ajuda as pessoas. Nem aparece esses casos lá, né? Isso, ajuda as pessoas. E essa menininha entrou lá. E essa menininha orava para o pai voltar para casa. Ali dentro da escola, pedia oração para as professoras, orava, no devocional sempre pedia oração. E todo mundo acabou ficando, né, sabendo, pedindo de oração e tal. Bom, enfim da história, a mãe, ela tinha tido um aborto espontâneo, parece uma coisa assim, algum problema. Ela não podia mais ter filhos, separada do marido, essa menina sozinha, essa menina começou ali dentro, conhecia a palavra, pregava para a mãe, ensinava, a mãe fumava, ensinava a mãe a palavra. E foi indo. Ela, através da menina, restaurou o casamento. Ela restaurou o casamento, depois teve mais 2 filhos. E ela conta até hoje, isso mudou a vida dela, assim, a estrutura familiar, tudo. Então, assim, são muitos testemunhos do que Deus faz através da vida das crianças, né? Nós temos hoje alunos já formados, que já são missionários, muitos já são profissionalmente bem-sucedidos. Então, assim, a gente tem muito que agradecer ao Senhor, porque ali tem muita coisa. Mas tem muitas histórias. Se eu for te contar, você vai falar, nossa, não sabia tudo isso, não. É muita coisa, meu filho, é muita coisa. É muito tempo, né? Muito tempo. É muito tempo. Mas você acha que esse momento foi o mais difícil? Quando É que ali eu já não tinha mais, assim, nada. Eu já tinha me desfeito de tudo. Vou ser sincero, eu tinha, assim, desfeito de relógio, de anel. Era assim, literalmente, não é exagero, não. Tudo. Eu já tinha desfeito do carro, meu marido tinha um caminhão, desfez, financiou um caminhão de novo para começar a trabalhar. Minha mãe já tinha emprestado a reservinha dela da poupança. Então, assim, você fala, Senhor, para onde que eu vou agora, meu Deus do céu? Os consórcios que eu pagava por mês. Então, assim, é um momento que aí cai a casa, literalmente. Aí você pensa, não tem mais o que fazer agora, né? Aí você vê que a confiança no Senhor, ela traz uma provisão. Claro, a gente precisa do recurso humano, mas Deus vai abrindo as portas, Deus vai levantando. Eu não tinha mais condição de levantar dinheiro porque já estava comprometida a renda. Então, Deus vai fazendo de inúmeras formas, né? E às vezes as pessoas que chegam não entendem muito o que Deus já fez, né? Às vezes eu falo isso até para minha filha, né? Eu falo, eu brinco com ela, você já pegou o negócio pronto, minha filha. Você não tem noção, não. É. Mas Deus vai usar cada um da sua forma, no seu tempo, de uma maneira. A gente também tem que saber a multiforme a sabedoria de Deus, né? Não é todo mundo que vai passar pelas mesmas coisas. Lógico. Serão usados de outras maneiras. E a gente confia no Senhor dessa forma. Cada um tem o seu papel, né? Mas essa história que você contou pra gente, é importante as pessoas saberem, né? Não só, mas também os professores ali do IAVEC, obviamente. Mas assim, com certeza esse seu testemunho, Verônica, eu creio que Deus vai usar até para despertar outras pessoas. Amém. Porque eu conheço, assim, algumas pessoas que têm expertise na pedagogia, têm um chamado, mas às vezes ainda não tem aquele feeling que você teve, graças a Deus por isso. Então esse seu testemunho é muito importante nesse sentido. Não só de conscientização, mas também de ser uma semente, assim como o senhor falou, né? É um testemunho vivo, é um currículo vivo. Ou seja, se ela conseguiu, em Deus nós também podemos conseguir, né? Cada um, logicamente, na sua experiência, sim, cada um na sua área. Deus né? usa cada um de uma forma, né? Exato. Eu vejo os professores, por exemplo, assim, às vezes eu fico pensando assim, eu fico trabalhando ali, preparando tudo, preocupada, o ar-condicionado que não funciona, a energia que não chegou, assim, mas eu falo assim, para preparar para o professor lá dentro levar a palavra. Exato. Então você vê que é um trabalho, é um corpo, né? Sim. Cada um vai fazendo uma partezinha para que a palavra seja semeada ali dentro, né? E às vezes a gente fala do professor, eu falo sempre para as pessoas lá,
Os professores, vocês têm, não atrapalha eles, o que eles estiverem fazendo, porque assim, é a hora que eles vão semear a palavra. Nossa, que assim, o trabalho todo é para esse momento. O trabalho todo é para esse momento. Esse momento não pode ser, né? Como o Paulo falou, né? Pega outras pessoas para fazer a cesta básica. Eu preciso, Exato. eu preciso priorizar aqui. Né? Então eu vejo o professor dessa forma. Então, assim, eu vejo tem muitas riquezas ali dentro. Né? O Senhor preparou pessoas muito ricas, né, culturalmente, espiritualmente, para semear na vida desses alunos. Eu acho que os alunos saem dali, se eles entendessem o que eles têm recebido ali, às vezes não valorizam, né? Ainda não tem maturidade para valorizar, né? Mais para frente eles valorizam. Valorizam. A gente já teve vários casos disso. Vários de alunos casos, que depois de um tempo voltam, agradecem a gente. Depois que eles caem ficha, né? Cai a ficha, vai né? caindo a ficha, Mas que nem nós, né? Tem coisas que a gente não entende na hora, depois você vai entender. Qual que era o projeto, né? Exato. E quando na hora você não entende. Eu muitas vezes falava para Deus, mas o senhor tem certeza? Que nem agora que eu fui na Bahia, assim, com recursos pessoais, né? A pessoa não tem condição nem para pagar o almoço. Aí você fala assim, Deus, você me tira daqui, de carro, daqui 1.200 quilômetros. Gente, no meio do caminho, vou te ser sincero para vocês. Você foi de carro? Eu fui de carro, irmão. Aventura, hein? Aventura. Chegou no meio do caminho, falei, Senhor do céu, é isso tudo mesmo. Gente, eu saí daqui às 7 horas da manhã, fui chegar lá 1h da manhã no outro dia. 17 horas rodando sem parar. Naquela estrada que só o Senhor é Deus. Aí você fala assim, sabe, esses questionamentos com Deus, que eu não tenho muito, assim. Vai e faz, né? Mandou ir, vai, filha. Né? Amém. Sabe assim, eu sempre fui assim. Deus falou, ela falou, eu preciso de ajuda, Verônica, eu não tenho como tocar essa escola. Tá grávida, do 3º filho, sem dinheiro, Eu preciso de ajuda. O que você tem que fazer? Vai. Você fala assim, você for contar o gasolina, o pedágio. Se for fazer as contas, o dinheiro. Não vai fazer as contas, não vai. Entendeu? Tem que fazer as contas. Você não vai fazer as contas, você não vai. É o que eu te falo. Muitas vezes a pessoa for fazer as contas, ela não faz. Não faz. Ela não faz. A sua visão espiritual tem que estar acima disso. Não é que a gente é hipócrita, porque se a gente precisa do dinheiro, não tem conversa, tem que pagar o pedágio, tem que colocar gasolina. Mas você não pode se apegar a isso, porque senão você não está servindo a Deus. O Senhor falou para você ir, Ele vai fazer. Então, assim, aí você anda 1.200 quilômetros, você chega lá e fala, Pai amado, socorro, isso aqui. Aí você vê aquela palavra, aquela semente, você fala assim, às vezes você nem enxerga. Eu vou ser sincera, às vezes você não enxerga. Mas não é, você com seus olhos naturais, muita coisa você não enxerga. Mas você precisa lançar a semente e confiar. Deixa lá, fez a sua parte. Tem que semear, né? Isso. Tem que semear. Então, eu acho que isso falta um pouco vamos dizer assim, no corpo de Cristo de uma maneira geral. Se a gente juntasse a nossa força, confiando no Senhor mesmo, nós vamos fazer esse Brasil. Vamos falar do Brasil, né? Sim. Se a gente fizer aqui em Ribeirão Preto, já é Deus muito. Colocou, né? Eu falo assim, a pessoa, você tem que ir eu vou na África também, mas o Senhor me pôs aqui, eu vou fazer aqui. Se Ele mandar eu lá, eu vou lá. Mas eu falo assim, você já pensou se a gente tem uma força que a gente não sabe que tem, mas a gente se acovarda, volta a dizer isso. Mas o dinheiro não vai dar, a conta não vai fazer, se eu gastar com isso não vai sobrar para aquilo. Aí você tira os olhos do Senhor. É igual Pedro. Enquanto ele pôs os olhos no Senhor, ele foi. A hora que ele tirou do Senhor, olhou para o lado, viu aquela tempestade, olhou para cá, viu aquele mundo de água, afundou. Então, assim, o que eu acho, sabe, que a gente precisa é abraçar a causa. É do Senhor a causa, não é minha, é do Senhor, né? E a gente tem muito para fazer. O Senhor nos deu inteligência, o Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu tudo. E se desprender, né? E o Senhor, olha, acreditem, o Senhor faz infinitamente mais. Gente, o que Deus me abençoou, o que eu semeei ali foi coisa que eu não tinha para semear. Mas o que o Senhor me deu, me abençoou, não tem nem como falar. Você literalmente deu o dízimo da pedra. Isso aí, foi mesmo. Foi da pedra caída. Pedra caída, os entulhos lá. Entendeu? Mas o Senhor faz uma coisa, você fala assim, hoje, gente, eu olho assim e falo assim, não é possível.
Eu falo desse jeito, assim, o Senhor, não é possível que o Senhor fez isso. Então, assim, o que eu penso que a gente precisa se unir mais, sabe? Se unir mais para levar esse evangelho para esse país, para essa cidade, contagiar as pessoas. Eu acredito no Brasil. As pessoas, muitos não acreditam, né? Assim, isso é política, é aquilo, aquilo outro. Eu falo, não, mas eu acredito no meu país. Meu país é um país abençoado. A gente precisa se unir para levar o evangelho. Eu creio que Deus vai fazer muito ainda. Amém. Amém. E Verônica, nessa caminhada, você passou por várias dificuldades, vários intempéries da vida aí, mas assim, quem que você olha e te traz uma admiração, te traz uma inspiração? É tal pessoa para mim. Você já citou ao longo da nossa conversa algumas pessoas, assim, mas quais são as pessoas mais marcantes? Foi a Cida Matar? Foi essas pessoas dos Estados Unidos que estudavam Constituição? Quem foi a pessoa assim, que mais te marcou e que te serviu de exemplo? Pô, aquela pessoa fez isso, eu vou fazer e vou conseguir também. É citar uma pessoa só, eu acho pode citar que... quantas você várias. quiser. Né? Pode começar, vou anotando aqui a lista. Eu acho assim, é uma junção de pessoas, né? Eu acho que Deus vai colocando pessoas no nosso caminho. No momento certo também. E assim, com dons diferentes, por isso que eu falo, né? Deus, ele é... Assim, um te ajuda financeiramente, o outro te ajuda no incentivo. Não, você vai conseguir. Outro te ajuda com a palavra, né? Em oração. Outro ajuda em oração. Eu percebi na minha caminhada muitas pessoas, sabe, assim, que Deus preparou para me ajudar, para me dar suporte, sabe? Meu marido, por exemplo, ele sempre me deu um suporte financeiro ali era um respaldo para mim. Né? Ele é um provedor da minha casa. Então, assim, eu podia ter paz que eu estaria... Resguardado. Ele ia segurar as pontas ali, Ele ia né? segurar as pontas, sabe? Então, assim... ele nessa parte me dava uma segurança, sabe? Ele sempre foi um homem de muito caráter e ele era uma estrutura forte, como que eu posso dizer assim, sabe? A rocha, né? Então a provisão financeira ele sempre me deu para os meus filhos. Nós nunca tivemos necessidade de nada e eu louvo a Deus por isso, porque assim na simplicidade dele, às vezes assim acadêmica, mas ele tem uma vontade de cuidar da casa, sabe? Ele sempre foi nisso. Então, assim, eu vejo que o Senhor usa a vida dele nesse ponto. Assim, eu louvo a Deus pela vida do Bispo Hinaldo, que é um homem de Deus, que eu cheguei na igreja, não sabia nada, bem rasa, bem simples, assim, falando espiritualmente, teologicamente. Ele é um homem de muito conhecimento, muita sabedoria. Me acolheu minha família. Quando a gente teve problemas, ele sempre nos ajudou. Então, assim, uma coisa que eu faço é honrar a vida dele também, porque eu falo, quando eu estava no -0, ele falou, não, ó, leia isso, busca nisso, fica firme. Né? A minha mãe, que é uma mulher de oração, e assim, mãe, ora por mim, eu estou desesperada. Assim, eu chegava a ligar para a mãe, eu estou desesperada. Eu vou dobrar meu joelho agora. E eu tinha certeza que ela dobrava, mesmo naquela hora. E assim, era uma paz que eu recebia de tipo assim, calma, vai acontecer, vai dar certo, né? E tem muitas outras pessoas que, durante a vida, o Senhor vai dando inspiração, né? Vai dando inspiração. Mas assim, são inúmeras pessoas que Deus colocou na minha vida. Mas existem algumas que eu acho que são primordiais. Essas 3 pessoas eu louvo a Deus, porque cada uma Deus usou de uma forma. Né? Eu tinha um provedor, eu tinha um intercessor, né? Eu tinha uma base bíblica para me dar força. Um guia, né? Orientador. Um guia, orientador. Então, assim, isso me dava um respaldo para eu avançar. Então, eu louvo a Deus porque o Senhor... Ele sabe da nossa necessidade, né? Ele é maravilhoso, né? Faz tudo por nós, né? Bom, gente, já temos aí 1h30 de conversa, né? O papo tá muito bom, mas, assim, vocês querem falar mais alguma coisa? Matheusão quer perguntar mais alguma coisa? Não, eu acho que dentro dessa temática, né? Acho que foi perguntado, logicamente que teria assunto aqui pra gente eu parar ficaria a noite, horas, né? Perguntando coisas aqui. Mas é até interessante a gente guardar um pouco,
Porque com certeza a Verônica virá mais A vezes. gente nem falou da África, A né? gente nem falou nem da falou da África, África, nem falou do PROEC. Não falou do Nem falamos PROEC. É isso que eu com falo. certeza. São muitos Voltar assuntos. outras São vezes muitos pra gente assuntos, conversar mais sobre Tem isso muita aí. coisa rica pra E gente inspirar compartilhar. pessoas, né? Exatamente. O objetivo principal nosso, quando nós nos juntamos para fazer isso, é justamente isso, trazer inspiração. Por isso que eu te perguntei, quem que te inspira? Quem que te traz segurança? Porque essas pessoas ao nosso lado, elas levam a gente mais longe. A gente consegue ir mais longe com essas pessoas, né? A gente se sente fortalecido, né? Porque, assim, a caminhada é longa, né? E, às vezes, você tem medo, você fica Inseguro. seguro, você fala... Dificuldades da vida, não sei né? como fazer isso. Muitas vezes eu falei, Senhor, eu não sei como fazer isso, eu nunca fiz isso, eu não sei como fazer isso. E assim, eu tinha essa paz de que Deus ia me ajudar, entendeu? E aí vinha de todas as formas, né? Eu falei dessas 3 pessoas porque são pessoas próximas que eu sempre... Mas eu olho para muita gente, assim, eu gosto de ver pessoas que conseguiram vencer, eu gosto de ver isso. Pessoas que começaram pequenos e venceram, né? Honestamente, né? Vamos dizer isso, né? Isso é fundamental. Isso é fundamental, porque senão vai perder, né? Sim, sim. Se você olhar para Aí trás, fica fácil. você se perde, né? Aí você se perde. Né? E eu penso que vocês começaram isso com essa intenção de incentivar outros, é muito rico isso. Porque tem Sim. muitas pessoas que têm potencial e Deus está chamando e a pessoa, mas será, né? E de repente, às vezes, Deus usa até a mula. Exato. Usa até eu e Sanrão. Usa até eu. Ela tá chamando a gente de mula, é Não, isso? foi uma indireta, mas a gente Usa até recebe. eu, né, gente? Entendeu? Tem coisa que você não sabe. Olha, eu fico abismada. Eu cheguei lá na África, eu recebi uma cartinha de uma menina chamada Vitória. Eu até postei essa cartinha. Ela chamava Maria Vitória. Ela escreveu assim, tia, eu te admiro, você veio me ajudar. Eu falei assim, gente, assim, eu vejo Deus, tipo assim, sabe? Fala assim, ó, você veio aqui, você tá vendo? Essa criancinha aí, se você conseguir já fazer alguma coisa para ela, Se mudar a vida de um, isso, valeu a viagem, ainda souberam entendeu? Valeu tudo. Eu não sei o que Deus vai fazer na vida dessa Vitória. Estou falando dela porque ela me deu uma cartinha, né? Sim. Quem somos nós para saber o que Deus vai fazer dessa mulher? Hoje é uma criança, mas ela é uma mulher de oração. Tia, eu posso orar por você? Foi, gente, mas essa oração vai lá no trono, minha filha. Agora, né? Já. Ora. Já. Então, assim, eu fico pensando assim, os caminhos do Senhor não são os nossos. A gente tem que se dispor na mão dele. Como ele vai fazer? Às vezes, essa criança aí precisava... É ele que ele vai usar, não sei. Entendeu? Então, assim, a gente precisa confiar, né? Eu acho que a palavra, assim, para finalizar, é confiar no que o Senhor está fazendo, né? Amém. Ele está fazendo, né? Amém. Ele está fazendo. Domingo eu escutei uma pregação, né? Sim, sim. Ele falou, Quaresma, está né? funcionando. É. Aí depois eu falei, mas o que é isso? Está funcionando? Gente, Eu também não entendi muito bem. Eu falei, mas o que é isso? Toda hora ele falava, ore. Está funcionando, está funcionando. É português, né? É. Ele falava assim, ora que o seu irmão aí do lado, tal, ó, está funcionando. Eu falei, mas o que é isso, gente? Está funcionando. Porque português tem uma maneira diferente de falar, né? Sim. Então, E assim, ele é bem carismático. ele é muito carismático, bastante carismático. Aí eu fiquei pensando, eu falava assim, eu acho que ele quis dizer assim, Deus está fazendo. Sim, sim. Eu entendi isso depois, né? Como esse negócio está funcionando? Deus está agindo, né? Isso, Exato. Deus está fazendo, não desiste, continua orando, continua perseverando. Ainda que a gente não esteja vendo, mas Parece que Deus você está não tá vendo, fazendo. Deus está fazendo. Aí me veio aquela criança, eu falei assim, gente, eu vejo, chegou lá, a menina falou assim, olha, tia, posso orar você para te agradecer que você veio ajudar a gente? Acabou. Aí eu falei assim, perdão de eu ter reclamado lá no carro. E assim, perdão, Depois né? passa vergonha. Ixi, né? Porque todo dá um dia. tapa na tua cara, você fala, tá vendo? Fica Pois é. quietinha aí, filha. Passa vergonha. É isso, Deus está fazendo. Amém. Mesmo que a gente não veja, Deus está fazendo. E a gente tem que se juntar, né? Amém. Se unir. Amém. E anota aí, Sam, que o próximo tema para chamar a Verônica é a relação entre educação e missões. Ixi, Esse outro, aí é bom, assunto bom. Esse Eu amo assunto- missões. Pois é. Tanto urbanas como Então, Selvagem. selvagens, urbanas. internacionais. Internacionais, missões. Exato. Você faz missão todo tempo. A educação é uma missão. né? Exatamente. Dada pelo Bom, pai, esse né? podcast tem coisa para Instituída pelo falar, pai, hein? né? Tem. Com certeza. Esse Tem tem. muita E coisa. aí vamos conversar. Obrigado, Verônica, por
Dispor do seu tempo, né? A gente sabe que a sua agenda A gente sabe das dificuldades, mas muito obrigado mesmo, né, por nos apoiar nesse começo de projeto com a sua presença. A gente fica muito feliz, honra. viu? Honra toda nossa, né, mestre? A honra é nossa, com certeza. É uma honra estar aqui com vocês, os homens de Deus, Amém. mestres do Senhor. Que A estão gente aprendeu ensinando. muito lá no IAVEC, né? Nos formamos lá, Ixi, né? a gente aprende E muito Deus lá, tem né? muito para fazer através de vocês. Amém. Amém. Estamos Se Deus dispostos. quiser. Está funcionando, está funcionando. A gente está funcionando, Está funcionando, continuem. né? Amém. Amém. Estamos juntos, né? Amém, Essa com missão certeza. de levar o evangelho de todas as formas. Amém. Amém. Se E Deus o nosso quiser. objetivo é esse mesmo, ó. Erudição e Erudição devoção. Amém. A educação nos leva a Deus, com certeza. Estamos Amém. juntos. Amém. Contem Amém. comigo o que precisarem. Obrigado. Muito Verão. obrigado, Muito Dona obrigado. Vanessa. A gente vai ficando por aqui. Vamos Excelente nos noite. despedindo de todos vocês. Obrigados a todos que nos assistiram. Graça e paz a todos. Até o próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.